Era uma época remota, onde a humanidade ainda estava se descobrindo e as promessas de Deus estavam prestes a se desdobrar. Abrão, um homem temente a Deus, vivia na cidade de Ur dos Caldeus. Abrão, cujo nome original era Abrão, vivia entre as multidões, mas seu coração ansiava por algo maior, algo além das riquezas e prazeres terrenos. Em meio a esse contexto, Deus escolheu Abrão para uma missão especial, para ser o progenitor de uma grande nação, através da qual todas as famílias da terra seriam abençoadas. Deus falou diretamente com Abrão, chamando-o para sair de sua terra natal, deixar para trás sua família e partir rumo a uma terra que ele lhe mostraria. Eu farei de você uma grande nação e o abençoarei. Tornarei seu nome grande e você será uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Em você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Abrão, como era conhecido na época, ouviu a voz de Deus com reverência e temor. Ele era um homem fiel e temente a Deus, e sabia que não poderia ignorar essa chamada divina. Assim, Abrão reuniu sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os seus bens e partiu de sua terra natal, a cidade de Ur dos Caldeus. Guiados pela promessa de Deus, Abrão e sua família viajaram por muitos dias até chegarem à terra de Canaã. Ali, Deus apareceu novamente a Abrão e prometeu dar a ele e à sua descendência aquela terra como herança. Abrão construiu um altar para adorar a Deus e expressar sua gratidão. No entanto, pouco tempo depois, uma grande fome atingiu a terra de Canaã. Abrão, sendo um homem prudente, decidiu descer ao Egito em busca de alimento e sustento para sua família. Antes de entrar no Egito, Abrão disse a Sarai: "Você é uma mulher bonita, e os egípcios podem querer tomar você para si. Diga que você é minha irmã para que me tratem bem por sua causa." Ao chegarem ao Egito, as palavras de Abrão se cumpriram. Sarai de fato chamou a atenção do faraó, que a levou para o palácio. Em sua benevolência, o faraó tratou bem Abrão por causa de Sarai e o presenteou com ovelhas, gado, camelos e servos. No entanto, Deus não permitiu que o faraó se unisse a Sarai e enviou pragas à casa do faraó como advertência. Enquanto Sarai estava no palácio do faraó, Deus enviou doenças e pragas que atingiram todos os habitantes daquela casa. O faraó, percebendo que algo estava errado, chamou Abrão e o repreendeu. "O que você me fez, Abrão? Por que você não me disse que Sarai é sua esposa? Eu poderia ter pecado contra Deus se a tivesse tomado para mim." Abrão, envergonhado e temendo a ira do faraó, respondeu: "Eu pensei que não seria seguro revelar que ela é minha esposa. Além disso, ela é minha meia-irmã, filha do meu pai, mas não da minha mãe." O faraó, embora irritado com a situação, não queria continuar sofrendo as pragas enviadas por Deus. Ele então ordenou que seus servos trouxessem Sarai de volta para Abraão e os despediu com todas as suas riquezas, animais e servos. Assim, Abrão e Sarai deixaram o Egito e voltaram para a terra de Canaã, onde haviam vivido antes. Eles carregavam consigo as riquezas que haviam recebido do faraó, mas também a consciência de que haviam colocado sua fé em Deus em segundo plano ao tomar essa decisão baseada no medo. Ao retornarem à terra de Canaã, Abraão e Sarai sentiam um misto de alívio e arrependimento. Embora tivessem escapado das consequências imediatas de sua mentira, eles perceberam que não haviam agido de acordo com a vontade de Deus. Sentiram a necessidade de se reconciliarem com Ele e buscar sua orientação. Assim que chegaram a Canaã, Abraão decidiu construir um altar ao Senhor para oferecer um sacrifício como forma de adoração e busca de perdão. Ele se arrependeu sinceramente de suas ações e pediu a Deus que o perdoasse por ter colocado a si mesmo e a Sarai em perigo. Deus, em sua misericórdia, ouviu o coração contrito de Abraão. Ele apareceu a Abraão e reafirmou as promessas que havia feito anteriormente, que Abraão seria pai de uma grande nação e que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas no céu. Abraão e Sarai, profundamente gratos pela paciência e fidelidade de Deus, dedicaram-se a seguir os caminhos do Senhor de maneira mais fiel. Eles compreenderam que a verdadeira segurança e bênção vinham de confiar inteiramente em Deus, independentemente das circunstâncias ao seu redor. No decorrer dos anos, Abraão e Sarai enfrentaram muitos desafios e provações,
mas sua fé em Deus nunca vacilou. Eles aprenderam que, mesmo quando a vida parecia incerta, Deus estava com eles e sempre cumpriria suas promessas. Eventualmente, Deus mudou os nomes de Abraão e Sarai para Abraão e Sara, respectivamente, para enfatizar que eles seriam os pais de uma grande nação e que Sara, apesar de sua idade avançada, daria à luz um filho. Abraão e Sara, agora chamados por seus novos nomes dados por Deus, estavam ansiosos para testemunhar o cumprimento da promessa divina. No entanto, o tempo passava e Sara ainda não havia concebido. Ela tinha avançado em idade e a ideia de ter um filho parecia cada vez mais distante. Em seu desespero e impaciência, Sara sugeriu a Abraão que ele tivesse um filho com sua serva, Agar. Ela pensava que talvez esse fosse o plano de Deus para que eles tivessem descendentes. Abraão, relutantemente, concordou com o plano de sua esposa e teve um filho com Agar, chamado Ismael. No entanto, esse não era o plano perfeito de Deus. Ele apareceu novamente a Abraão e reafirmou que Sara daria à luz um filho, que seria o herdeiro da promessa. Deus também mudou o nome do filho que estava por vir, anunciando que ele se chamaria Isaque. Deus fez isso para enfatizar que ele cumpriria sua promessa através de Isaque, e não de Ismael. Abraão, agora mais maduro em sua fé, recebeu essa nova revelação de Deus com gratidão e obediência. Ele acreditava firmemente que Deus cumpriria sua promessa, mesmo que parecesse impossível, considerando a idade avançada de Sara e a esterilidade que havia assolado seu casamento por tantos anos. Sara, por sua vez, estava cética diante da promessa divina. Ela já havia passado pela vergonha e frustração de ser incapaz de conceber um filho, e agora ela estava além da idade fértil. No entanto, como sempre, Abraão permaneceu fiel à sua confiança em Deus. Abraão e Sara enfrentaram muitos desafios em sua jornada de fé. Eles vagaram de lugar em lugar, enfrentaram fome, guerra e até mesmo a perda de entes queridos. No entanto, em todos esses obstáculos, a fé de Abraão permaneceu inabalável. Conforme os anos passavam, Abraão e Sara mantinham a esperança viva em seus corações. Eles se apoiavam mutuamente e buscavam a orientação de Deus em cada passo que davam. Mesmo quando as circunstâncias pareciam impossíveis, eles confiavam que Deus cumpriria suas promessas. Certa vez, enquanto Abraão estava meditando em seu acampamento, Deus apareceu a ele em uma visão. Ele reiterou sua promessa de que Abraão seria pai de uma grande nação. Abraão caiu de joelhos, emocionado, e adorou a Deus por sua fidelidade e misericórdia. Sara, que estava ouvindo a conversa de Abraão com Deus, não pôde deixar de rir silenciosamente. Ela pensou consigo mesma: como é possível que uma mulher como eu, que já passou da idade de ser mãe, possa ter um filho? Deus, que conhecia os pensamentos de Sara, perguntou a Abraão por que sua esposa havia rido. Abraão, um tanto desconcertado, respondeu: ela riu porque não acredita que seja possível ter um filho na velhice. Então Deus disse a Abraão: por que Sara riu? Existe algo impossível para o Senhor. No próximo ano, na mesma época, voltarei a você e Sara terá um filho. Apesar de sua incredulidade inicial, Sara começou a considerar a possibilidade de que Deus pudesse cumprir essa promessa milagrosa. Ela e Abraão se uniram em oração, pedindo a Deus que fortalecesse sua fé e lhes desse a capacidade de acreditar naquilo que parecia impossível. E assim, como Deus prometera, Sara concebeu um filho na velhice. Quando o bebê nasceu, eles o chamaram de Isaque, que significa riso em hebraico, pois o nascimento de Isaque foi motivo de alegria e riso em sua família. Abraão e Sara aprenderam que a fé e a obediência a Deus não são baseadas em circunstâncias ou lógica humana, mas na confiança de que Deus é capaz de cumprir suas promessas, mesmo quando parecem impossíveis.